Você já parou para pensar como um simples momento em um parque pode mudar tudo? Imagine estar em um lugar que deveria ser seguro, mas de repente algo inesperado acontece e o transforma em um cenário de medo, preconceito e confronto. Parece cena de filme, mas foi a realidade de um jovem que só queria esperar sua mãe, sem saber que estava prestes a enfrentar um teste de coragem e resiliência. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história emocionante, que começa com o peso do preconceito, mas se transforma em uma jornada de superação e mudança. É uma daquelas histórias que fazem a gente refletir sobre o mundo em que vivemos e o papel que cada um de nós pode ter para torná-lo melhor. Mas antes de continuarmos, que tal dar um like e se inscrever no canal? Assim, você ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com você e te deixar com vontade de fazer a diferença. Vamos juntos descobrir como um único momento pode ser o início de uma transformação incrível. Fique até o final. Você não vai querer perder o desfecho dessa história poderosa. Eu nunca imaginei que uma tarde comum no parque pudesse se transformar em uma experiência tão marcante. Estava sentado à sombra de uma árvore no Oakwood Park, aproveitando o sol e o cheiro de grama recém-cortada, esperando minha mãe vir me buscar. Era o tipo de momento tranquilo que sempre gostei, um pequeno respiro em meio à correria do dia a dia. Enquanto observava o movimento ao redor, percebi uma mulher de meia-idade me olhando de longe, o rosto fechado, os olhos estreitados, como se tentasse me decifrar. Não dei muita atenção no início. Pessoas observam outras o tempo todo, não é? Mas quando ela se levantou e começou a caminhar em minha direção com passos firmes, senti um desconforto crescente. "Ei, garoto, o que você está fazendo aqui?" ela perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Fiquei surpreso com o tom. "Estou só esperando minha mãe", respondi, tentando manter a calma. "Ela já vem me buscar." Ela me olhou de cima a baixo, como se minha explicação não fosse boa o suficiente. "Este é um parque familiar. Não é lugar para encrenqueiros. Saia agora ou vou chamar a polícia." Meu coração acelerou. Não estava fazendo nada de errado, mas havia algo na forma como ela me olhava, algo que fazia minha presença ali parecer um crime. "Senhora, não estou incomodando ninguém", insisti, levantando as mãos em um gesto de rendição. "Eu tenho todo o direito de estar aqui." Ela não respondeu. Apenas puxou o telefone da bolsa, os dedos trêmulos enquanto discava um número. Naquele momento, eu soube que a situação estava fora do meu controle. Minha boca ficou seca enquanto eu via a mulher colocar o telefone no ouvido. O jeito como ela olhava para mim, com uma mistura de certeza e satisfação sombria, deixou claro que ela acreditava estar fazendo algo certo. "Alô? 911? Sim, tem um adolescente suspeito aqui no Oakwood Park. Ele está vagando, parecendo estranho. Acho que ele pode estar tramando algo." As palavras dela perfuraram o ar, cada uma como um golpe. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Parte de mim queria gritar, protestar, correr. Outra parte me dizia para ficar exatamente onde estava, com as mãos visíveis, exatamente como minha mãe me ensinou. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas o medo já tinha se instalado. Sabia que a polícia estava a caminho e se chegassem com as mesmas suposições que aquela mulher, as coisas poderiam sair do controle muito rápido. Minutos depois, ouvi o som característico de pneus chiando contra o asfalto. 2 viaturas chegaram ao parque, suas luzes vermelhas e azuis pulsando contra o ambiente pacífico. Meu coração parecia querer sair do peito quando 2 policiais saíram dos carros e vieram na minha direção. Ambos pareciam cautelosos, mas eu podia sentir o peso de seus olhares. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o mais alto, seus olhos alternando entre mim e a mulher.
Ela deu um passo à frente. Este garoto está aqui há horas. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele foi evasivo. Achei melhor chamar vocês. Senhora, eu disse que estava esperando minha mãe. Retruquei, minha voz trêmula, mas firme. O segundo policial ergueu uma mão para me silenciar. Nós chegaremos até você em um momento, filho. Ele disse num tom que deixou claro que minha palavra não tinha peso ali. Eles começaram a questionar a mulher, que rapidamente embelezou a história. Eu fiquei parado, imóvel, tentando não parecer ameaçador, mesmo sentindo o fogo da indignação queimando dentro de mim. Quando os policiais finalmente voltaram para mim, a expressão deles ainda era desconfiada. Tem alguma identificação? Um deles perguntou, a mão repousando no cinto onde o coldre da arma estava. Não, senhor, respondi. Tenho só 14 anos. Não carrego carteira de motorista. Ele assentiu, mas o ceticismo em seu rosto permaneceu. A conversa continuou com perguntas rápidas, uma após a outra, cada uma me fazendo sentir mais acuado. A pequena multidão que se reuniu começou a gravar com seus celulares. Eu sabia que aquele momento poderia acabar online, exposto para o mundo inteiro, mas isso não importava tanto quanto a minha segurança. Quando parecia que a situação não poderia piorar, ouvi o som grave de um motor se aproximando. Um SUV preto elegante parou perto da entrada do parque. Assim que a porta do motorista se abriu, percebi quem havia chegado. Minha mãe. E não apenas minha mãe, mas a prefeita Angela Thompson. Ela desceu do carro com uma postura que parecia sugar toda a atenção do ar. Mas eu sabia que havia raiva controlada em cada passo dela. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz firme, cortando o silêncio. Os policiais endireitaram as costas imediatamente, o comportamento deles mudando em um piscar de olhos. A mulher que havia chamado a polícia ficou boquiaberta, o reconhecimento finalmente chegando. Prefeita Thompson, não sabíamos que... Começou um dos policiais, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Eu perguntei por que meus policiais estão questionando meu filho em um parque público, ela disse, seus olhos cravados no oficial mais alto. O homem pigarreou, visivelmente desconfortável. Recebemos uma ligação sobre um indivíduo suspeito. Suspeito? O que exatamente fez meu filho parecer suspeito? Ela perguntou, virando-se para a mulher. A mulher tentou se justificar, mas sua voz estava hesitante agora. Eu pensei que ele estava... Não parecia que ele estava aqui por um motivo bom. Você pensou que um adolescente negro sentado sozinho em um parque público estava tramando algo ruim? A voz da minha mãe era baixa, mas cada palavra parecia um golpe. Eu fiquei em silêncio, observando enquanto minha mãe transformava aquele momento de vulnerabilidade em um confronto direto com o preconceito. As palavras dela não eram apenas para mim, eram para todos os presentes, para os policiais, para a mulher, para a multidão que assistia e gravava cada detalhe. Minha mãe se virou para os policiais. Seu olhar sério, como se estivesse pesando cada palavra antes de soltá-las. Vamos falar claramente sobre o que aconteceu aqui, ela disse, sua voz ecoando pelo parque. Isso não é apenas um mal-entendido, isso é racismo. Meu filho está sendo tratado como uma ameaça, porque alguém decidiu que a cor da pele dele era motivo suficiente para suspeitar dele. A mulher deu um passo para trás, visivelmente desconfortável. Eu só achei que ele poderia ser perigoso, ela sussurrou, a voz embargada. Perigoso? Minha mãe repetiu, cruzando os braços. Ele estava sentado embaixo de uma árvore, esperando por mim. Você sequer tentou falar com ele antes de assumir o pior? Ou a cor da pele dele foi suficiente para você decidir quem ele era? O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. A multidão parecia prender a respiração e os policiais trocaram olhares nervosos, claramente desconfortáveis com a direção que a conversa estava tomando. Minha mãe continuou, desta vez olhando para os oficiais.
Vocês ouviram a ligação e vieram com luzes piscando, prontos para abordar um garoto de 14 anos, como se ele fosse um criminoso. Vocês não pensaram por um segundo que poderiam estar contribuindo para o mesmo tipo de racismo que destrói comunidades todos os dias? Os policiais abriram a boca para responder, mas minha mãe levantou a mão novamente, cortando qualquer tentativa de justificativa. Eu não quero desculpas agora. Quero soluções. Este parque, este espaço público pertence a todos e meu filho não deveria ter que justificar sua presença aqui, nem hoje, nem nunca. Eu senti um nó na garganta se desfazer lentamente enquanto ela falava. Era como se as palavras dela estivessem tirando o peso do medo que eu carregava desde o momento em que aquela mulher decidiu me encarar como uma ameaça. Filho, minha mãe disse, voltando seu olhar para mim, sua voz agora mais suave. Você está bem? Estou, mãe, respondi tentando manter minha voz firme. Mas o alívio de vê-la ali, enfrentando tudo aquilo por mim, era avassalador. Ela colocou a mão no meu ombro, virando-se para a multidão. Deixem isso ser um lembrete para todos nós. Racismo não é só sobre atos extremos. Está nas pequenas suposições, nas microagressões, nas decisões diárias que tratam pessoas como suspeitas por simplesmente existirem. Eu vi algumas pessoas na multidão assentirem. Outras mantiveram os olhos fixos no chão, como se refletissem sobre o que ela dizia. A mulher que tinha ligado para a polícia começou a gaguejar um pedido de desculpas, mas minha mãe apenas levantou a mão. Este não é o momento para palavras vazias, ela disse, firme. É hora de ações. Quero ver esta comunidade se comprometendo a fazer melhor. Porque nenhuma criança, nenhum jovem deveria passar pelo que meu filho passou hoje. Depois disso, minha mãe me levou até o SUV, mas antes de entrar, ela se virou para a multidão uma última vez. Isso não é sobre ser politicamente correto ou evitar conflitos, ela disse. É sobre reconhecer como o racismo ainda molda nossas ações e desafiar isso. Não amanhã, não quando for conveniente, mas agora. Dentro do carro, enquanto o motor rugia suavemente, eu senti as lágrimas que segurei o tempo todo finalmente escorrerem. Minha mãe notou e segurou minha mão, sem dizer nada, me dando o espaço de que eu precisava para desabafar. Eu só queria esperar por você, mãe, consegui dizer, minha voz trêmula. Eu não fiz nada de errado. Eu sei, Jeremiah, ela respondeu, apertando minha mão. E é isso que dói. Você não fez nada, e ainda assim teve que enfrentar tudo isso. Ficamos em silêncio por um momento, o peso do dia pairando entre nós. Lá fora, o parque parecia ter retomado uma aparência de normalidade, mas eu sabia que as pessoas ainda estavam falando sobre o que aconteceu. Algumas defendendo minha mãe, outras talvez justificando o que a mulher fez. Mãe, eu disse, quebrando o silêncio. Você acha que algum dia isso vai mudar? Que eles vão nos ver como pessoas primeiro? Ela suspirou, olhando para mim com uma expressão de determinação misturada com tristeza. Mudança não acontece sozinha, filho, mas o que aconteceu hoje pode ser o começo de algo. Eles viram você, ouviram sua história e, mais importante, eles ouviram como o racismo moldou essa história. Agora depende de todos nós garantir que ninguém mais tenha que passar pelo que você passou. Quando chegamos em casa, meu pai estava esperando na porta, sua expressão séria suavizando assim que me viu. Ele me puxou para um abraço apertado e pela primeira vez desde que tudo começou, eu me senti verdadeiramente seguro. Você foi forte, Jeremiah, ele disse, recuando e segurando meu rosto com as mãos. Você lidou com isso de uma forma que muitos adultos não conseguiriam. Mais tarde, naquela noite, depois de contar toda a história para meu pai, sentei-me no meu quarto e comecei a escrever. Não sei porquê,
mas parecia que colocar tudo no papel me ajudaria a processar. Escrevi sobre o que aconteceu, mas também sobre o que senti. A mistura de medo, raiva e, finalmente, alívio. E enquanto escrevia, percebi que não queria que minha história fosse apenas mais um episódio doloroso, esquecido com o tempo. Queria que ela significasse algo. Na semana seguinte, voltei à escola e, com a ajuda do professor do clube de debates, organizei uma reunião para compartilhar minha experiência. Fiquei surpreso com quantos colegas apareceram, alguns apenas curiosos, outros prontos para ouvir e aprender. Falar em público nunca foi minha coisa, mas naquele dia eu encontrei a coragem. Contei tudo sem esconder nada. E quando terminei, olhei ao redor e vi rostos emocionados, alguns até com lágrimas. Um garoto levantou a mão e perguntou: Jeremiah, o que a gente pode fazer para ajudar? Respirei fundo antes de responder. Começa com reconhecer o racismo, não virar o rosto, não ignorar, mas enfrentar isso, conversar com as pessoas, aprender, e quando você vir algo errado, agir. E naquele momento percebi que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Porque o que começou como um dia cheio de medo e injustiça tinha se transformado em algo maior. A oportunidade de provocar mudança. Nas semanas que se seguiram ao incidente no parque, a história começou a circular pela cidade. Algumas pessoas expressaram apoio, enquanto outras, incluindo Sarah e seus conhecidos, se fecharam em uma defesa amarga. Não foi sobre racismo, ouvi alguém dizer na fila do mercado. Ela só estava preocupada com a segurança. Estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Essas palavras cortavam como uma lâmina. A negação do que havia acontecido era quase tão dolorosa quanto o incidente em si. Até na escola eu podia sentir os olhares de alguns colegas. Não eram todos, claro, mas o suficiente para que eu soubesse que a história tinha chegado até ali. Naquele dia, enquanto caminhava pelo corredor, passei por um grupo de alunos mais velhos. Eles riram alto, mas eu sabia que o riso era dirigido a mim. Um deles cochichou algo que mal consegui ouvir, mas as palavras encrenqueiro e sorte escaparam. Outro disse mais alto, com desprezo evidente: se fosse outro policial, duvido que teria saído ileso. Eu parei, meu corpo rígido, mas continuei andando. Não valia a pena confrontá-los. Ou talvez eu estivesse apenas cansado. No refeitório, sentei-me sozinho, meus amigos habituais parecendo ocupados demais para se juntar a mim. Uma garota que eu mal conhecia me lançou um olhar rápido antes de desviar, como se sentisse que estar associada a mim fosse um risco. Naquele dia, em casa, desabafei com minha mãe. Porque as pessoas simplesmente não entendem. Não foi apenas sobre aquela mulher. É sobre como todo mundo vê pessoas como eu, como algo perigoso. Minha mãe suspirou, seus olhos cansados, mas ainda firmes. Filho, as pessoas evitam encarar o racismo porque isso as obriga a olhar para dentro e confrontar coisas que elas preferem ignorar. Mas você não está sozinho nisso. Há quem veja a verdade e lute ao seu lado. Ela estava certa. Algumas pessoas na escola estavam ao meu lado. Meus amigos mais próximos começaram a me defender, enfrentando aqueles que faziam piadas ou minimizavam o ocorrido. Mas isso não impediu que o desprezo de outros se manifestasse em atos pequenos, porém dolorosos. Certa vez, quando entrei na aula de educação física, ouvi alguém sussurrar: "Lá vem o protegido do prefeito." Outro comentou: "Cuidado, não chegue perto dele. Sua mãe pode te colocar na cadeia." A gota d'água veio quando percebi que o treinador de basquete, que antes parecia me apoiar, começou a me tratar diferente. Ele parou de me escalar para jogos importantes, alegando que eu precisava trabalhar na minha atitude. Quando perguntei o que isso significava, ele apenas deu de ombros. "Você tem sorte de ainda estar aqui," ele disse, com um meio sorriso que me fez sentir menor do que nunca. Naquela noite, durante o jantar, eu finalmente explodi.
Por que eu tenho que provar o tempo todo que mereço estar aqui? Não basta ser bom, não basta ser educado. Eles ainda me veem como menos, como alguém que não pertence. Meu pai, que estava quieto até então, colocou a mão no meu ombro. Jeremias, o racismo está enraizado em muitas pessoas e sistemas. Você enfrentou mais em algumas semanas do que muita gente enfrenta em uma vida. Mas lembre-se, você não é menos. Você nunca será menos. Suas palavras me deram forças, mas também me fizeram perceber que a luta estava apenas começando. Eu não poderia me permitir ser silenciado ou intimidado. No dia seguinte, ao entrar na escola, senti os olhares, ouvi os cochichos, mas desta vez eu mantive a cabeça erguida, porque apesar do desprezo e do racismo, eu sabia que minha história importava. Ela era um lembrete do que precisava mudar. E eu estava determinado a continuar lutando, não apenas por mim, mas por todos os outros que passaram ou passariam pelo que eu passei. Na semana seguinte, a escola organizou uma assembleia para discutir a importância da inclusão e do respeito. Era evidente que aquilo tinha sido apressado por causa do que aconteceu no parque. Sentado no fundo do auditório, eu me sentia dividido. Parte de mim queria acreditar que as coisas poderiam mudar, mas a outra parte sabia que muitas pessoas estavam ali apenas para cumprir protocolo. Quando o diretor subiu ao palco e começou a falar, suas palavras soaram vazias. Era o mesmo discurso genérico sobre como todos deviam ser tratados com igualdade. Ninguém mencionou o incidente no parque diretamente, e a cada frase senti minha frustração crescer. O silêncio sobre o que realmente importava era ensurdecedor. Então, algo inesperado aconteceu. A professora de história, a senhora Benson, pegou o microfone. "Com licença", ela começou, sua voz firme. "Eu não posso ouvir isso e não dizer nada. Nós estamos aqui falando sobre respeito, mas será que estamos prontos para confrontar o racismo que ainda está vivo nesta escola e em nossa comunidade?" O auditório ficou em silêncio absoluto. Alguns alunos trocaram olhares desconfortáveis, enquanto outros pareciam surpresos. A senhora Benson continuou. "Eu sei que muitos de vocês conhecem Jeremias, e sei que alguns aqui têm tratado ele de forma diferente desde o que aconteceu no parque. Não podemos fingir que isso é normal. Racismo não é normal." Senti meus olhos arderem, não de tristeza, mas de alívio. Alguém finalmente estava dizendo o que eu sentia, mas que parecia tão difícil de ser ouvido. "Jeremias", ela disse, olhando diretamente para mim, "se você quiser, você tem a palavra." Minha respiração ficou presa na garganta. Todos os olhos estavam em mim. Por um momento, pensei em ficar quieto, em deixar o momento passar, mas então lembrei das palavras do meu pai. "Você nunca será menos." Me levantei, minhas mãos tremendo. O caminho até o palco parecia interminável. Quando finalmente peguei o microfone, olhei para aquela multidão. Pessoas que me conheciam, que riram comigo, e outras que me trataram como se eu fosse invisível. Eu nem sei por onde começar. Comecei, minha voz ecoando no auditório. Mas talvez seja isso. Vocês não sabem como é entrar em um parque e sentir que todo mundo está te olhando como se você fosse um problema. Vocês não sabem como é ser tratado como culpado antes mesmo de fazer qualquer coisa. Alguns olhares abaixaram. Outros continuaram fixos em mim, desafiadores. Continuei, minha voz ganhando força. Não é só sobre o que aconteceu no parque. É sobre como isso não foi a primeira vez. É sobre como ser preto, para muitos de vocês, significa ser perigoso ou indigno de confiança. Isso é racismo. E isso tem que acabar. Minha garganta apertou. Queria parar ali, mas havia mais a dizer. Vocês podem pensar que isso é exagero, que estou tentando ser vítima. Mas sabem de uma coisa? Eu gostaria que isso fosse exagero. Gostaria que não fosse a minha realidade. Mas é.
E o mais difícil não é enfrentar as pessoas que me desprezam, é enfrentar o silêncio de quem poderia me apoiar e escolhe não fazer nada. Houve um momento de silêncio tão profundo que parecia que ninguém estava respirando. Então, algo surpreendente aconteceu. Uma garota na fileira da frente se levantou. Era Emily, uma colega que sempre foi quieta. Jeremias, ela disse, sua voz trêmula. Eu nunca disse nada antes porque eu tinha medo de me envolver. Mas você está certo, o que aconteceu foi errado e eu sinto muito por nunca ter feito nada. Sua confissão abriu uma porta. Mais pessoas começaram a se levantar. Algumas pediram desculpas. Outras admitiram que nunca tinham pensado no impacto de suas ações ou inações. Pela primeira vez, senti que algo estava mudando. Quando a assembleia terminou, muitos vieram falar comigo. Não eram apenas desculpas, eram promessas de fazer diferente. Ainda assim, sabia que não seria fácil. Mudanças verdadeiras levam tempo e esforço, mas naquele momento algo ficou claro. Eu não estava sozinho. Na saída, vi a senhora, Benson. Você foi incrível lá, ela disse com um sorriso encorajador. Eu só disse a verdade, respondi com um nó na garganta. Às vezes, a verdade é o ato mais corajoso, ela disse, colocando a mão no meu ombro. Enquanto caminhava para casa naquele dia, pela primeira vez em semanas, senti algo que parecia quase impossível. Esperança. Não era uma certeza de que tudo ficaria bem, mas era a convicção de que, com coragem e apoio, as coisas poderiam mudar. E eu estava pronto para ser parte dessa mudança. Os dias seguintes à assembleia foram uma montanha-russa. Recebi mensagens de apoio de alguns colegas, mas também fui alvo de comentários maldosos e olhares de desprezo pelos corredores. Apesar de todo o discurso de mudança, era óbvio que nem todos estavam prontos para confrontar seus preconceitos. Alguns alunos começaram a me evitar como se minha presença fosse uma acusação silenciosa, e outros sussurravam pelas minhas costas, frases que eu fingia não ouvir. Ele só quer atenção. Está exagerando como sempre. É só drama. Uma tarde, enquanto eu saía da aula de matemática, encontrei um bilhete amassado no meu armário. Quando o abri, minhas mãos congelaram. As palavras, escritas com letras grandes e agressivas, eram impossíveis de ignorar. Você não pertence aqui. Volte para o lugar de onde veio. Minha visão ficou turva e minha garganta se apertou. Não era só um ataque, era um lembrete cruel de que, para algumas pessoas, minha presença ainda era um incômodo. Eu estava prestes a jogar o bilhete fora quando uma voz familiar soou atrás de mim. Jeremiah! Era Emily. Ela olhou para o papel em minha mão e depois para o meu rosto, sua expressão passando de confusão para indignação. Quem fez isso? Perguntou, sua voz carregada de raiva. Não importa, sussurrei, enfiando o bilhete no bolso. Já estou acostumado. Isso não é normal, ela disse com firmeza. Não deveria ser algo com o qual você precisa lidar sozinho. Emily insistiu que levássemos o bilhete à direção, mas eu hesitei. Já era difícil o suficiente ser alvo de preconceito. Denunciar só parecia convidar mais problemas. Ainda assim, algo em sua determinação me convenceu. Na sala do diretor, entreguei o bilhete e expliquei o que aconteceu. Ele olhou para mim, sério, mas seu tom era mais de formalidade do que de preocupação genuína. Vamos investigar isso, Jeremiah, mas precisamos ser justos. Não podemos acusar ninguém sem provas. Provas? Perguntei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. A prova está bem aí na sua mesa. Ou isso também não é suficiente? Entendo sua frustração, ele respondeu, com um tom condescendente. Mas precisamos ser cuidadosos. Não queremos criar um ambiente hostil. Eu quase ri da ironia, como se o ambiente já não fosse hostil para mim. Emily interveio, sua voz cheia de convicção. Sr. Carter, o ambiente já é hostil. O Jeremiah foi ameaçado, e o mínimo que podemos fazer é tratá-lo com a seriedade que a situação exige.
O diretor suspirou, como se o peso de nossas palavras fosse um fardo inconveniente. Faremos o que for necessário, disse, sem olhar nos olhos de nenhum de nós. Saí da sala me sentindo ainda mais esvaziado do que quando entrei. Mas Emily me acompanhou, sua mão no meu ombro. Isso não vai acabar assim, disse ela. Não vamos deixar. Naquela noite em casa, minha mãe percebeu que algo estava errado. Quando contei a ela sobre o bilhete, seus olhos brilharam com uma mistura de dor e determinação. Você não merece isso, Jeremiah. Ninguém merece. E você não vai enfrentar isso sozinho. Ela fez algumas ligações. E no dia seguinte, estávamos na prefeitura, em uma reunião com minha mãe e outros líderes comunitários. Entre eles, ativistas locais, professores, pais e até alguns alunos. Eles estavam lá por mim, mas também por todas as outras pessoas que enfrentaram as mesmas lutas em silêncio. Minha mãe, com sua postura firme e olhar decidido, tomou a palavra. Este bilhete não é apenas um ataque ao meu filho, disse ela. É um reflexo de um problema maior, um problema que não será resolvido com silêncio. Precisamos de ações concretas. As palavras dela foram um chamado à ação e as pessoas responderam. Um grupo foi formado para revisar políticas escolares, implementar treinamentos mais efetivos e criar um ambiente onde denúncias de discriminação fossem levadas a sério. Mas o momento mais poderoso veio quando meu pai, que raramente falava sobre assuntos tão emocionais, se levantou. Ele olhou diretamente para mim e disse: Jeremias, você é mais forte do que eu jamais fui na sua idade. Eu sei o que é carregar o peso do racismo nas costas, mas também sei o que é ser silenciado pelo medo. Você está quebrando esse ciclo e eu não poderia estar mais orgulhoso. As palavras dele me atingiram como uma onda, e pela primeira vez em dias senti que minha voz tinha poder. Nos dias que se seguiram, a escola foi tomada por uma energia diferente. Cartazes contra o racismo surgiram pelos corredores e discussões começaram a acontecer nas salas de aula. Ainda havia resistência, claro, mas pela primeira vez senti que a maré estava começando a mudar. Eu sabia que não seria uma batalha fácil e que haveria muitos outros bilhetes, olhares e sussurros pela frente, mas também sabia de algo mais. Eu não estava sozinho, e essa certeza era tudo o que eu precisava para continuar. Os meses que se seguiram foram transformadores, tanto para mim quanto para a comunidade. O incidente do bilhete foi o catalisador de um movimento maior, algo que ninguém esperava, mas que todos precisavam. Minha mãe liderou um esforço incansável para implementar programas educacionais sobre diversidade e empatia, começando pela escola. Professores, alunos e pais participaram de workshops, enquanto debates e assembleias foram organizados para discutir o impacto do racismo em nossas vidas cotidianas. Na escola, as coisas começaram a mudar. Não foi da noite para o dia, mas cada pequeno gesto contava. Algumas pessoas que antes me ignoravam começaram a me cumprimentar nos corredores. Outros, que no início sussurravam pelas minhas costas, se aproximaram para pedir desculpas. Emily e alguns outros colegas fundaram um grupo de apoio, Aliança pela Igualdade, onde alunos podiam compartilhar suas histórias e trabalhar juntos para criar um ambiente mais inclusivo. Mas o momento mais marcante aconteceu no final do ano letivo. A escola organizou um evento chamado Dia da Unidade, onde toda a comunidade foi convidada. Havia apresentações culturais, painéis de discussão e um mural interativo onde cada pessoa podia escrever uma mensagem sobre o que significava para elas viver em um mundo sem preconceitos. Quando chegou a minha vez de falar, caminhei até o palco com o coração batendo forte. O auditório estava lotado, mas eu sabia o que precisava dizer. Peguei o microfone e olhei para a multidão. Há alguns meses, recebi um bilhete dizendo que eu não pertencia a este lugar, e por um momento acreditei nisso. Me senti invisível, sozinho e derrotado. Mas hoje,
Ao olhar para todos vocês aqui, vejo algo muito diferente. Vejo uma comunidade que escolheu enfrentar seus medos e preconceitos, que escolheu aprender e crescer. E isso me dá esperança. Minha voz ficou mais firme enquanto continuei. O racismo não é algo que desaparece de repente. Ele está enraizado em nossas ações, palavras e até no que escolhemos ignorar. Mas posso dizer com certeza que nós vencemos quando escolhemos lutar juntos, não só por mim, mas por todos que já se sentiram como eu me senti. Hoje eu sei que pertenço a este lugar e vocês também pertencem. O silêncio foi quebrado por uma onda de aplausos que ecoou pelo auditório. As lágrimas vieram sem que eu pudesse segurá-las, mas dessa vez não eram de dor, eram de alívio, orgulho e esperança. Olhei para minha mãe na primeira fileira, seus olhos brilhando de emoção, e soube que tudo o que enfrentamos não foi em vão. Depois do meu discurso, as pessoas começaram a deixar suas mensagens no mural. Vi Sara, a mulher que havia chamado a polícia meses antes, escrever algo com cuidado. Quando ela se afastou, me aproximei para ler. Estava escrito: "Eu errei. E continuarei aprendendo para nunca mais repetir esse erro." Senti um peso sair dos meus ombros. Não porque tudo estava resolvido, mas porque percebi que até mesmo os corações mais endurecidos podem mudar. A vitória contra o racismo não era algo que eu podia ver completamente naquele momento, mas sabia que ela estava acontecendo em mim, nos outros e na comunidade. Naquela noite, deitado na cama, pensei no quanto eu tinha crescido. O racismo tentou me silenciar, me apagar, mas em vez disso, me deu uma voz mais forte, uma determinação mais profunda. E, enquanto eu tiver força, continuarei lutando, sabendo que o futuro que construímos juntos será melhor do que qualquer coisa que o passado já nos ofereceu. E pela primeira vez, eu dormi em paz, sabendo que não apenas vencemos uma batalha, mas começamos a vencer a guerra. E agora eu quero ouvir de você. Essa história nos mostrou como pequenas ações podem transformar realidades. Então, aqui vai o desafio. Escreva nos comentários uma frase poderosa que você gostaria de ver em um mural contra o preconceito. Algo que inspire, que traga união, que mostre que juntos podemos fazer a diferença. Ah, e não se esqueça, deixe o seu like se essa mensagem tocou o seu coração. Compartilhe com seus amigos para espalhar essa reflexão. E claro, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Estamos juntos nessa jornada por um mundo melhor. Até a próxima.